Então, estamos entrando no ano dos novos começos. Projetos, planos, sonhos, tudo que você pretendia, agora é o momento de começar. Amém? 2019 será um ano de trazer à existência aquilo que não existia. Então, o primeiro item que você tem que lembrar, para que algo dê certo na tua vida, você não pode esquecer de uma coisa: da soberania de Deus. Aleluia. Certo? Então, a sujeição a um Deus Rei não é a um Deus colaborador. É porque a gente tem uma péssima ideia que Deus é apenas um colaborador dos meus planos. E a Bíblia diz que os homens têm planos, mas quem faz é o Senhor. Então você tem que entender que antes de você ter os teus planos, existe uma soberania de Deus, porque Deus é Rei. Então eu gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias em Oséias 4:12. Oséias 4:12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então, quando ele fala com o profeta, ele fala algo. Quando ficamos ouvindo a nós mesmos, quando ouvimos sincretismos, seja quais forem, e deixamos de ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus, nós estamos dando vazão a um espírito, o espírito da luxúria. O ser humano, ele se prostitui e abandona Deus por causa da luxúria. Nós não fazemos a vontade de Deus por causa desse espírito, o espírito da luxúria. Então você tem que compreender, 2019 é um ano de sujeição, é um ano de obediência, é um ano de reverência ao Deus Rei. Porque para trazer à existência o que não existe, você precisa de um Deus Rei. Então foi a primeira profecia entregue nesses 7 dias, foi exatamente isso. A submissão que eu tenho por causa da letra Tet. Presta atenção ali embaixo, ó. Ain está em cima e Tet está embaixo. Tet significa o número 9 do ano 2019. E 9 no alfabeto hebraico, né, hebreu, significa Tet. Então o Tet tem este formato do que? De alguém dando honra ao Rei. Então por isso que a primeira e a mais forte decisão que eu posso tomar, o que é? De sujeição ao Senhor em 2019. Seja feita a sua vontade e não a minha. Gente, foi assim que Jesus venceu o pecado indo para o Getsemane. O que ele fez no Getsemane? Ele fez o que Adão não fez no paraíso. Adão fez o que? A sua vontade e não a vontade de Deus. E por isso caiu da presença de Deus. E Jesus, para resgatar o que Adão tinha perdido no paraíso, no jardim do Getsemane, em outro jardim, ele diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, nesse final de 2018, início de 2019, faça um pacto com Deus, um pacto de submissão à sua vontade. Amém? Amém. O segundo ponto importante para este ano seria
você ver o que vai ser gerado. Eu gostaria que você tivesse a seguinte impressão: é muito fácil a gente dizer assim, não, esse ano vamos gerar o que não existe. Pergunte para as mulheres que tiveram nenê este ano de 2018. Para gerar, vocês não sentiram nada? Sabe por quê? Porque a gente chega no final do ano e a gente acha que no próximo ano vai ser tudo as mil maravilhas, não vai acontecer nada. Que nada, gente. Cada dor de parto significa uma prova vencida. E isso nós não podemos esquecer. O nascimento gera, na verdade, através da intercessão, o quê? Dores de parto. Então não será um ano que as coisas vão nascer por nascer. Todo nascimento é marcado primeiro por dores de parto. Então, você não pode esquecer uma coisa. Sara, ela era estéril. Ou melhor, tinha acabado os costumes de Sara, de mulher. E Sara queria ter um filho, porque ela era estéril, mas ela não deixava de menstruar. Eles não tinham filhos. E quando eles recebem a visita do anjo, e o anjo profetiza, daqui um ano você vai ter um filho. Era um sonho que eles tinham. Mas para que esse sonho se tornasse uma realidade, Sara teve que voltar a menstruar. Sara teve que sentir dores de parto. Naquele tempo de Sara não tinha cesariana. Para Isaac nascer, Sara, com aproximadamente 90 anos, teve que passar o que uma mulher jovem hoje passa para ter um filho. Então diga para o teu irmão, 2019 é o ano dos novos começos. Mas a cada novo começo será seguido de dores de parto. Significa que teremos que ter abalos e crises. Sem abalos e sem crises não tem o novo. É isso que você tem que saber. Você só parte para o novo, você só parte para a criação no meio dos abalos e das crises, porque senão você fica acostumado com o velho. Quem vai querer o vinho novo? Se o vinho velho, a Bíblia diz que é o mais gostoso. 2019 é o ano dos novos começos, mas vai ser ano de sacudir as bases. O brasileiro, por exemplo, está acostumado tudo tranquilo. Por exemplo, férias. Você ganha as férias e mais 33% em cima do salário. E daí? Só no Brasil que tem esse luxo. Nos Estados Unidos, gente, para tirar férias, a pessoa deixa de receber. Ela nem recebe o salário e muito menos 33%. Então eu estou perguntando, o novo governo vai se estabelecer. Quem de nós está pronto para abrir mão de privilégios? Diga para o teu irmão, novos começos exigem sacrifício. Todo mundo fala da crise da aposentadoria, mas quem aqui de sã consciência vai concordar com o Congresso decidir que você tem que trabalhar até os 70 anos para se aposentar? Tudo pode acontecer, desde que não toque em mim. E eu estou avisando para você, 2019 será uma mudança radical nas nossas vidas. Princípios que nós estávamos vivendo há mais de 30 anos, que eram princípios totalmente socialistas, vão mudar radicalmente para uma nação livre. E nós pagaremos o preço por isso. Porque liberdade tem preço. Você pode dizer para mim, afasta de mim esse cálice, mas para a mudança tem que ter derramamento de sangue.
E Jesus teve que suar sangue no Getsemane para começar a mudança. É isso que nós temos que ver. Esse estilo brasileiro de ser vai ter que mudar, porque o jeitinho não vai ter mais lugar no Brasil. Amém. Vai mudar. Não é com jeitinho que as coisas vão mudar, é sem jeitinho que as coisas vão mudar. Nós vamos aprender o que é decência, ordenança, ética, e isso vai requerer uma mudança de estilo de vida pessoal nossa. O crente vai ter que dizer sim, sim, não, não. Nós não estamos acostumados a esses princípios tão fechados. A gente marca às 7 horas, mas pode chegar até 7h15. E isso vai ter que mudar. E esse jeitinho brasileiro não tem como continuar, porque ele fere os princípios bíblicos, os princípios morais, os princípios éticos, os princípios de uma civilização que quer ser moderna. Significa que um crente nem pode pensar ser infiel no dízimo, porque isso é um roubo declarado. Nem pode ser infiel nos impostos, porque isso não faz parte da nossa cultura do reino. Então, os novos começos exigem de novas posturas. Para que algo novo comece na minha vida, eu tenho que mudar o meu modo de viver. É tão bom quando a gente só pensa em novos negócios, e a nossa vida é feita de direitos e de responsabilidades. Então, por isso que a gente precisa ter o primeiro item, sujeição a Deus, porque senão não conseguimos ser honestos, não conseguimos ser sinceros, não conseguimos ser fiéis, não conseguimos falar a verdade, não conseguimos ser verdadeiramente filhos de Deus, se não tivermos sujeitos ao Rei, a Deus Rei. Há uma palavra-chave para este ano de 2019. Temos que ser simples e prudentes. Estão entendendo? É uma retomada na nossa vida. Quando eu falo que o Evangelho é simples assim, e vocês sabem que muita gente no Brasil tira até sarro de mim, né? Porque eu digo, é simples assim, tudo é simples para mim, né? E eles até gozam comigo com essa história de simples assim. Gente, Deus, Ele é simples. A palavra de Deus é simples. Diga para o teu irmão, a palavra diz o que ela quer dizer. Você não precisa deixar complexa a palavra, ela diz o que ela quer dizer, pronto. Ela diz, ó, fazer isso é pecado. Pronto. Não tem discussão, é assim, simples. Ela também diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer está condenado. Simples assim. Se você quer viver nas trevas, não precisa crer, nem ser batizado. E é uma decisão que eu respeito. A pessoa quer não fazer parte da salvação, é o direito de cada um. Mas o dia que ela compreende o que é a salvação, ela não quer mais fazer parte do império das trevas. Ela quer fazer parte do reino de Deus. Ela diz, eu quero. Então, a partir da hora que ela diz que eu quero, a Bíblia também diz, estes sinais seguirão aqueles que creem. Quer dizer, não é só, eu sou salvo. Não! O salvo tem sinais. Expulsarão demônios, curarão enfermos, tomarão veneno, não lhe fará mal, pisarão em cobras e escorpiões e nenhum mal acontecerá. E por último, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas apóstolo, eu estou na igreja, eu fui batizado, mas esses sinais eu não vejo na minha vida. Então eu tenho um recado para você simples. Você não crê. Porque o que crê tem esses sinais. Esses sinais não é para o apóstolo ter, não é para a apóstola ter, não é para os pastores ter, não vai ser para os profetas terem. Isso é para todo aquele que crer e for salvo. E por que eu estou falando isso?
Porque nesses 6 dias eu falei que nós vamos ter uma grande atuação do Espírito Santo. Amém. Através dos seus 9 dons espirituais. Amém. E só tem dom quem crê. É óbvio. A marca registrada para uma pessoa manifestar os dons é que ela tenha nascido de novo. E ela vai profetizar, ela vai ter palavra de conhecimento, ela vai ter palavra de sabedoria, ela vai profetizar. Já falei profetizar, né? Ela vai ter discernimento de espírito, ela vai falar em línguas, ela vai ter discernimento de línguas, ela vai poder achar, ou melhor, mover-se em todos os dons e maravilhas e etc. Então 2019 é o último ano de uma década de um mover profético que estamos acabando para iniciar uma década de avivamento. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu em 1820? Vocês já viram? Vários avivamentos, entre eles Rua Azusa, que moveu as nações. Nós estamos exatamente a 100 anos daquele mover. Teve outros avivamentos no mundo nessa época. Então vocês têm que saber que da década que nós vamos entrar, depois do ano que vem, vai ser uma década de avivamento. Simples e prudente. Por isso que vamos ter que ser nesse ano, por quê? Porque será um ano de guerra. Eu até me escondi aqui. Guerra. Você vai ter que guerrear contra o teu pior inimigo. Quem é o teu pior inimigo? Eu. Você vai ser terrivelmente abatido, porque você vai ter que perder a guerra da carne. E com simplicidade. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7, verso 24. Olha o que ele diz para o simples e prudente. Essa semana eu quero avisar a igreja por uma coisa que está acontecendo dentro das igrejas. Essa semana eu fui comprar umas pigadeiras lá para o muro de casa e convidei o dono da concreteira lá, que faz os concretos, vizinho lá do Douglas, para ele ir para Israel. E ele me falou assim: apóstolo, esse ano eu vou poder ir porque eu estou para ganhar um dinheiro que vai ser maravilhoso. Gente, eu já estou preparado para isso faz tempo. Todo crente que fala que está para ganhar uma bolada, eu já sei o que vai ser. O espírito de engano já tomou o cara. E agora existe o espírito de engano na igreja. Se vocês souberem o que é de crente que está esperando ganhar dinheiro por uma repatriação de dinheiro, é o maior golpe que está sendo dado no Brasil hoje, e a maioria dos crentes entrou no golpe. É fácil se perceber que é um golpe. Você entra com R$1.000 e ganha 10 milhões. Você já sabe que é mentira. Você só quer acreditar nisso porque é uma fábula. Eu conheço gente que está há 18 anos esperando esse dinheiro. Crente. Gente, esses não são os novos começos que Deus tem para você. Não são essas promessas faraônicas. Caia na real. Por isso que esse texto tem tudo a ver com este ano, gente. Nós temos que ser simples e prudente. Gente, eu tenho amigos meus, eu tenho pastores. Vocês agora mesmo vieram lá do Paraná. Um pastor teve que sair da cidade por causa desse dinheiro. Se endividou por causa desse dinheiro. E assim, vocês pensam que tem pastor se suicidando? Por quê? Todos acreditando nas fábulas, nas ilusões. A Bíblia diz assim: seja simples e prudente. Conte 1 mais 1 dá 2. Com Deus pode dar 1000. Mas quando for para dar por Deus, Deus vai te entregar sem você precisar fazer nada.
A proposta é simples, gente. Eu estou avisando vocês para vocês não entrarem. Para eu não precisar depois dizer para vocês, mas eu não te avisei no último dia do ano, não te avisei para vocês não entrar nessas coisas. É o maior golpe, gente. E o pior é que a pessoa fica fanática. Porque todo dia vai sair dinheiro. Semana que vem vai sair, outra semana vai sair, outra semana vai sair. Estão aí há anos e não sai. Por quê? Porque eu engodo. E isso está no Brasil inteiro, está contaminada a igreja. Se você vê um crente dizendo, ó, tá para sair um dinheiro para mim, dá 2 passos para trás, você já sabe que é golpe. Você já diz assim, não quero nem ouvir a proposta, porque eu não quero ser contaminado por esse espírito de engano. Olha o que diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, ao prudente que edificou a sua casa na rocha. Sabe o que está dizendo aqui? Quer ser prudente? Verifica biblicamente. A rocha é o Senhor, e o Senhor está na palavra. Toda proposta que você receber de negócio, vai para a Bíblia. Ai, fulano me propôs sociedade. É crente? Não, fora. Julgo desigual não caminha junto. Não adianta. Se vocês não concordam nem no que vocês creem, como que vão crer em negócio? O homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí você vai ver o imprudente, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, sobre ilusões. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Gente, as coisas simples e prudentes te darão sempre lucros e crescimento. Mas tudo aquilo que for ilusão, gente, quando o milagre é muito grande e o santo é pequeno, desconfia, não entra. Quem quer ser abençoado em 2019? Ouça bem as propostas e não seja precipitado em aceitá-las. Ora, jejua. 5 dias depois você entra no jejum de 40 dias. Depois dos 40 dias faz mais 7 dias. Mas não entra nas propostas de qualquer maneira. Estão entendendo? Amém. Diga para o teu irmão, você está sendo avisado no último dia de 2018. Por quê? Porque você vai receber propostas em 2019 para outro item importante para esse ano. Não choque ovos de serpente. Discernir pensamento e sentimentos são muito importantes. Guardar pensamentos e sentimentos que podem te transformar em veneno na tua vida, não faça isso. Eu quero que você leia agora Isaías 59, 5. Diga para o teu irmão bem sério agora: não mantenha ninhos de serpente na tua vida. Amém? Amém. Olha o que diz: chocam ovos de basilisco, que é serpente, e descem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Sabe por que muita depressão está por aí? E entre os crentes? Pelos sentimentos guardados e pelos pensamentos guardados. Esses são os ninhos de serpentes que você tem que se ver livre.
Se você tem um problema com uma pessoa, vai lá e resolve. Mas não transforma isso em uma víbora. Porque esse veneno dessa víbora vai te picar e te mata. Ah, porque fulano me fez isso. Vai lá e fala. Fala. Olha, eu me ofendi pelo que você falou. Você falou querendo me ofender ou só falou sem querer? Ai, o apóstolo me respondeu desta maneira. E você vai ficar quieta e vai guardar isso para se transformar mais víspera. Pastor, apóstolo, eu não gostei muito daquilo que eu não entendi o que o senhor falou. Eu faço questão de pedir perdão se eu ofendi alguém. Mas não, guarda aquele sentimento no coração o ano inteiro. Em 2019, chega no culto, eu não aguento mais. Eu acho que eu não vou poder ir para 2020 sem antes liberar perdão para o Senhor. Sofreu à toa. Se falasse antes, não tinha sofrido. Então, marido e mulher, mesma coisa. O pessoal da rede fica abismado comigo, com a Marili, porque nós dois quebramos o pau e dali a pouco já estamos juntos outra vez e tudo. Por quê? Porque não fica nada escondido. A Marili já fala para mim, eu estou me sentindo assim, mas não falei isso, mas eu me senti assim. Então, pelo menos, homens, prestem atenção, todos os homens olhando para mim. Homens, quando vocês falarem com as mulheres uma coisa, repitam a mesma coisa pelo menos 3 vezes e pergunte para elas se elas entenderam. Por quê? Será briga dentro de casa. Por quê? Porque às vezes elas não entendem o que está falando, porque elas são muito sentimentais. Tá certo, meu carpinteiro? Olha ali, viu? Promessa de um ano compreensível. O Evaldo com a Marcela. Tem que perguntar, viu, Evaldo? Você com esse vigor, com essa força, você tem que chegar para a Marcela e dizer: você me entendeu? Meu Deus do céu! O pai Júnior com a Marciele. Você me entendeu? Não te entendi não. Aí você explica para ela. Viu, João? O João já está casado há quantos anos? E continua explicando, gente. 35 anos de casado e a gente continua explicando. Eu vou fazer 35 anos de casado com a Marili. E são coisas assim, tão assim, mas para elas são importantes. E a gente tem que explicar, senão você fez um ninho. Vou usar esse nome para não ofender muito. Basilisco. É a síndrome da Eva. É a síndrome da Eva. Então você tem que saber que esse ano 2019 vai ser uma festa de alegria, de avivamento. É por que alegria de avivamento? Porque nós vamos nos sentir alegre com os frutos. Aleluia. Amém? Amém. O vinho novo requer o quê? O odre novo. Cutuca o teu irmão e diz: presta atenção agora, que a gente só fica acreditando no vinho novo, que é o momento da alegria. Só que para você se tornar um odre novo, você precisa ter mudança de caráter. Caráter só se muda com confronto. Se você não for confrontado, você não muda o caráter. Então diga comigo: graças a Deus tem uma pessoa que pode me confrontar. E quem não tem, procure uma agora, porque senão não existe mudança. Se você não tem um discipulador, se você não tem uma cobertura espiritual, se você não tem uma discipuladora, hoje procure. Sabe por quê? Porque enquanto não tiver alguém que vai te falar o que você tem que ouvir, você não muda o caráter. Odres novos significa o quê? Quebrantamento. Se você faz tempo que não sabe chorar, você tem que aprender a chorar. Chorar pelas coisas corretas. A primeira coisa que você tem que aprender a chorar é pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não te quebranta, alguma coisa está errada.
A primeira coisa que tem que criar quebrantamento em mim é a palavra de Deus, porque se não houver quebrantamento, não existe mudança. Humildade. Vocês sabem que eu tenho um orgulho muito grande. Sabe qual é o meu orgulho? Eu sou muito humilde. Não tem muita gente que diz isso? Eu tenho orgulho, sou muito humilde. Gente, a gente é orgulhoso. No máximo nós somos fingidos de humildes. Quem se faz muito humilde pode ter certeza, tem um orgulho ali violento, que está retido. Porque nós precisamos de tratamento na área dos orgulhos. Tanto é que quando eu vou para Israel, o que eu faço? Proponho as pessoas fazerem 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos. Você pode me dizer assim: não, apóstolo, eu não sou orgulhoso. É a primeira coisa, o primeiro sintoma do orgulhoso é que ele não se acha orgulhoso. Ó, a Clélia está comigo há quantos anos? 20 anos. Eu sempre falei para ela que sou o quê? Orgulhoso. Por quê? Porque fazem 20 anos que eu estou deixando de ser orgulhoso. E eu continuo ainda sendo orgulhoso. Porque o orgulho é que nem mau hálito. A gente nunca sabe que tem. Só os outros que sabem que a gente tem. Então, 2019 é um ano de quebrantamento para nós sermos mais humildes. Vocês sabem que eu chego num restaurante, numa lanchonete e tal, e daí digo assim, eu sei que eles têm uma fama na cidade, né? Daí eu digo assim, vocês sabem que me falaram que vocês são os melhores, por exemplo, uma sorveteria. É a segunda melhor sorveteria da cidade. Meu Deus, a pessoa fica quase endemoniada. Por que eu não sou o primeiro? Porque ninguém quer ser o segundo. A gente só quer ser o primeiro. E isso é o quê? Orgulho. Para você ser um homem novo, aprenda a ser supervisionado. Isto é, prestar contas para alguém. Isto faz parte de você ser humilde em tudo que você faz. Você tem que saber o seguinte: o dom, ele abre a porta para a manifestação de Deus, mas o caráter é que te mantém no lugar do mover de Deus. O dom é a porta para a manifestação de Deus, mas o caráter é o que te mantém no lugar para Deus agir. Então não adianta você ter o dom, você tem que ter o quê? Dom e caráter. E por último, para encerrarmos 2018, a última palavra é que nós estamos iniciando uma colheita. Olhe bem o que eu vou te falar. Você vai colher financeiramente. Aleluia. Só um vai escolher, de todos que estão aqui, só um vai colher financeiramente. Porque só um se manifestou, né? Vou repetir. Você vai colher financeiramente. Amém. Espiritualmente. Amém. Emocionalmente. Amém. Em todas as áreas da tua vida você vai ter colheita. Amém. Só que a colheita vem de acordo com a semeadura. Amém. Quem semeia tem o que colher. Quem não semeia não tem o que colher. Então abra a tua Bíblia em Levíticos capítulo 23, 22. E quando fizerdes a colheita de vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Por que a Bíblia diz que eu não devo colher nos cantos da minha propriedade? Para dar para os pobres. Aprenderam? Nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o
Senhor vosso Deus. Gente, se você não puser princípios básicos na tua vida de dar, você não vai ter o que colher. Por que você dizima? Por que você oferta? Para ter o que colher. Porque, gente, as pessoas dizem: eu não concordo com o dízimo, não vou entregar o dízimo. Não tem problema, gente. Como você não entrega para Deus, você vai entregar o teu dízimo para outro Deus. Porque o teu dízimo você não vai deixar de dar. Para Deus você dá por escolha. Para o diabo você dá por prejuízo. Querendo ou não querendo, você vai entregar o dízimo. Ou de um jeito, ou do outro. Por que você dá a oferta? Porque a oferta é a profecia do que você quer colher. 30, 60 e 90 e 100 vezes mais. Agora, a ajuda para missionários. Você ganha um intercessor e você tem que saber investir em missões. Semeadura. Você soube que o irmão está passando necessidade, leva uma cesta básica, paga a água, paga a energia. Isso é uma semeadura. E tem a oferta de gratidão que você entrega todo o culto. O que é isso? Você tanto semeou para o necessitado, como você semeia no reino. A Bíblia diz que isto te faz o quê? Colher. A colheita vem de acordo com o investimento. Por exemplo, quando a gente pega aqui a estrada para Aparecida, você vai passando naquelas fazendas de soja, de 100 em 100 metros, 200 em 200 metros, tem uma placa. Sabe do que é a placa? Da firma, da semente que o cara plantou. Eu te pergunto, se o milho ou a soja tiver mirrada, a firma que produziu a semente vai querer a placa dela ali? Por quê? Porque é prejuízo para eles, é uma má propaganda. Eles só querem pôr a propaganda onde a coisa está viçosa. Só que eles não dizem quanto que o cara pagou para plantar aquela semente. Foi o adubo mais caro, foi a semente mais cara, foi a terra mais trabalhada para dar aquele fruto. Assim é no mundo espiritual. Seja ele nos negócios, empresário que não põe dinheiro no seu negócio não colhe lucro. Seja ele no mundo espiritual, você ajudando as pessoas, seja você financeiramente entregando, é que você vai prosperar. 2019 vai ser um ano para muitos prosperarem, mas aqueles que souberem semear, saberão colher. Amém? Então eu gostaria de entregar a última semente de 2018. E nós vamos agora entregar a última semente desta campanha de 7 dias, profetizando 2019. Traga a melhor semente que você pode dar hoje para 2019. Diga para o teu irmão: meu irmão, a tua colheita está sendo semeada agora. Bendita será sobre mim uma promessa. Declare. Não, tem que trazer a ceia. Cadê a ceia? Certo. Pessoal, eu quero agora chamar aqui um representante de cada família que está aqui representada. Não, espera um pouquinho aqui. Senhor e Pai maravilhoso, essas ofertas, esses dízimos entregue aqui, esteja multiplicando na casa de cada um, como nunca viram antes, que verdadeiramente se transforme em semente para uma grande colheita em 2019, em nome de Jesus. Se você está assistindo pela via rede social, Facebook ou YouTube, e você queira participar deste momento de semeadura, estamos pondo aí no vídeo a conta aqui da igreja. Você pode semear, pode mandar a sua oferta e pode assim semear para 2019,
Que a prosperidade acompanhe a tua vida nesse ano que vai entrar, em nome de Jesus. Amém?